Muito boa noite, agora sim, para a turma que está ao vivo e para a turma que está assistindo na versão gravada. Esta é a primeira aula Tira Dúvidas da turma 4. É uma aula que está liberada para o pessoal da turma 1, da turma 2 e da turma 3. Alguns de vocês não estão mais com acesso, porque já passou um ano que vocês se inscreveram no curso, mas vocês têm o acesso vitalício, né? Vitalício é meio forte para falar, porque a gente nunca sabe até onde vai esse WhatsApp, né? E a nossa vida. Mas, enfim, vocês têm acesso vitalício ao grupo do WhatsApp, e então vocês têm acesso a essa aula. Para quem está caindo de paraquedas, a turma 1 foi o primeiro curso que eu gravei, sem entender nada de curso, sem entender nada de plataforma. Metade dos nossos alunos estão na turma 1. Depois a gente deu uma arrumadinha na turma 2, que a gente chamou de anestesia descomplicada 1.1. Na turma 3, a gente testou trazer professores de fora, então tem aula com o professor Ricardo Villani, com o professor Rodrigo Mencalha e mais algumas aulas bônus. E a turma 4 a gente revolucionou. A turma 4 a gente está com toda a versão gravada, que a turma 1, 2 e 3 tem acesso. As aulas bônus com os nossos professores Rodrigo Mencalha e Ricardo Villani. E chegou a hora da gente regravar o curso, só que dessa vez eu vou regravar ao vivo, a gente vai fazer 5 aulas ao vivo, uma por semana, começando agora dia 1º de fevereiro, e a gente culmina dia 11 de março, posso estar errando as datas aqui, mas é mais ou menos por aí, 11 de março com uma aula ao vivo presencial para quem quiser vir para Campinas, interior de São Paulo. Quem é da turma 1, 2 e 3 pode migrar para a turma 4 e ter todo o acesso a esses bônus, as novas aulas que vão ser gravadas e a aula presencial. Só paga a diferença, tá? Do upgrade, de quanto você pagou. Eu não sei quanto você pagou, mas você pagou um valor. E agora a turma 4 está 2.497. É só você ver a diferença que você migra para a nova turma e tem acesso a tudo. Se você está aqui assistindo e não ter mais acesso ao curso, você renova o curso com 50% de desconto e tem acesso por mais um ano. Então, dito isso, dito todos os meus recados, se vocês quiserem abrir áudio e vídeo e me encher de perguntas, estou à disposição. É isso. Professor, primeiramente, boa noite. Boa noite. Professor, não sei se o senhor lembra de mim, numa das lives eu fui uma de que perguntei sobre gatos. Eu anestesio 95% dos meus pacientes são gatos. E eu tenho muitos problemas na hora de sedá-los, por assim dizer, né, na MPA. Eu erro muito, não sei se eu tenho medo de fazer uma dose muito elevada. E uma vez que eu fiz uma dose foi um pouco meio forte, a sorte que eu tinha, a veterinária tinha ioimbina, né? Aí a gente reverteu, conseguiu reverter, o gato voltou tudo, mas eu levei um susto, porque aí eu tenho aquela medo daquela mão. Ou se eu faço muito pesado, o gato, e senão o gato fica, não cai para a gente colocar um acesso para poder fazer alguma coisa assim. Se o senhor puder dar umas dicas. Infelizmente, aqui na minha região, a dexmedetomidina veterinária, ela custa R$ 900 um frasquinho. E fica difícil de eu estar agora no começo investindo. Eu comecei com a metadona, perdão, a Dex humana, mas já me falaram, e acho que o senhor também até comentou, que a Dex humana não é tão boa quanto a veterinária. E aí eu estou tendo muito problema na parte da MPA, de fazer o gato literalmente sedar, cair para a gente colocar um acesso, tudo, essas coisas. Aí. Vamos lá, então. O que acontece no gato?
Então, deixa eu contar uma história do gato para vocês. Naturalmente, o gato na clínica, ele é um bicho assustado, porque ali na clínica ele está como presa, ao contrário do cachorro que está como predador. Então, nós somos predadores. A gente não anda na rua com medo de ser atacado por um leão ou alguma coisa do gênero, né? Aliás, nem passa isso pela nossa cabeça. Então, por isso que o cachorro, de um modo geral, ele está de boa na clínica, ele está feliz, né? Se ele tiver uma índole amistosa, ele brinca com o veterinário, pula no jaleco do veterinário, faz xixi no canto da recepção. Ou seja, ele também não está preocupado com nada. Agora, o gato está. E o gato já começa a ficar preocupado lá na casa dele, porque ele já vê a movimentação característica de que daqui a pouco vai dar merda, né? É caixinha de transporte, é porta e janela sendo fechada, aquele negócio de chama aqui, chama aqui, chama aqui, chama ali, põe na caixa de transporte, essa caixa de transporte vai para um carro, o carro muitas vezes vai passar calor, porque vai ter que ficar, né, com o vidro fechado, barulho, vai caminhar pela cidade aí um bom tempo, aí 20 minutos, 30 minutos, vai chegar no veterinário com todas as características que o gato não quer, né? Cheiro de cachorro, barulho de cachorro, cheiro de xixi de cachorro, enfim, ele está no lugar que ele não gostaria de estar. Um lugar que ele não conhece, com o cheiro do maior inimigo dele, e esse gato ele vai, pelo menos pelos primeiros 10 minutos, tentar achar uma rota de fuga. Então, ele vai querer fugir de qualquer jeito até ele começar a se familiarizar com o local. Dito isso, vocês percebem que anestesiar o gato é muito diferente do que anestesiar um cachorro. O cachorro, vamos dizer assim, com 2 latinhas de cerveja, ele já fica bêbado e feliz. E o gato precisaria tomar uma caixa de cerveja, um porre mesmo, né? Porque ele está estressado. Quando ele está estressado, libera adrenalina. A adrenalina atrapalha a ação dos nossos anestésicos. Então, tudo que a gente vai fazer no gato tem que ser em dose maior, né? E em fármacos mais potentes. Dito isso, eu já te desaconselho a tranquilizar o gato. O gato, para mim, ele tem que ser sedado. Então, o que é um tranquilizante na nossa mão numa clínica veterinária? A cepromazina. Então, a cepromazina cai muito bem em cachorro, mas não cai legal em gato, porque ele não vai fazer com que o gato durma. Ele vai fazer com que o gato fique bêbado. E aí você vai ter um gato estressado, tentando fugir, com medo de ser atacado por um cachorro e bêbado. Conclusão: mais fácil dele ser atacado bêbado do que sóbrio. Então, a tendência do gato, a não ser se ele for um gato muito de boa e estiver muito acostumado, e a clínica tiver um passo a passo cat-friendly bem legal também, né? Que ele chegue de boa, já tome gabapentina na casa do tutor, né? Seja recepcionado com Feliway, enfim. De um modo geral, um gato tranquilizado, ele acaba ficando mais agressivo, né? É o jeito que ele tem para escapar da bebedeira, ficar mais agressivo para evitar de ser atacado. Então, do meu ponto de vista, eu sei que tem gente que gosta e tem gente que usa, mas do meu ponto de vista, a gente descarta a possibilidade de tranquilizar. A gente vai direto para a sedação. E aí, na clínica, a gente tem 2 sedativos, xilazina e dexmedetomidina. E agora chega a hora que dói no bolso, né? Porque depois da xilazina veio a detomidina, depois da detomidina veio a medetomidina, depois da medetomidina veio a dexmedetomidina. 4 gerações melhor, com doses menores, menos efeito colateral e um efeito sedativo melhor.
Mas aí custa R$ 900. Não tem problema. Aqui na minha terra, aqui em São Paulo, a gente está pagando por volta de R$ 500. Com este valor de R$ 500, ele sai pau a pau o valor com a xilazina, e eu fiz a seguinte conta: quanto custa a dose por quilo do paciente? Tipo, 40 centavos por quilo de paciente. Então, você vai anestesiar um gato de 3 quilos, você vai gastar 3 vezes 4, R$ 1,20 de dexmedetomidina, e é a mesma coisa que você vai gastar de xilazina. Então, baseado no preço por quilo, não tem diferença. O que tem a diferença é no tamanho do frasco, mas a dose é muito baixa. E aí acaba você aplicando o mesmo valor. Estou falando isso para quê? Para te encorajar a comprar. Primeira coisa que eu anotei aqui, Dex, R$ 900. A segunda coisa que eu anotei aqui é Dex veterinária e Dex humana. Eu tenho que anotar, porque eu sou velho, né? Eu sou velho, eu esqueço das coisas facilmente, então é por isso que eu fico aqui anotando as coisas. Olha só, inventaram a Dex veterinária e depois eles fizeram a Dex humana baseada na Dex veterinária. Vocês já devem ter percebido que toda vez que alguém lança um medicamento, qualquer que seja ele, linha veterinária ou linha humana, depois de um tempo quebra-se a patente e todo mundo começa a fazer os medicamentos bem parecidos, né? E toda vez que isso acontece, o original é sempre melhor que os outros, porque o cara que faz a molécula original é ele que vende, né? Então, ele vende mais diluída, vende uma segunda linha, vende uma linha levógena e destrógena, e aí o negócio não vai ficando tão legal. Mas não é que você não pode usar, tá bom? A Dex humana você pode usar, tem muito lugar aí que você não acha a Dex veterinária, até porque a Zoetis vende só na região dela, né? Ela não vende para uma outra região. Às vezes você não tem vendedor e o vendedor de uma região não consegue vender para outra região. E aí você consegue comprar a Dex humana. Então, se você prefere gastar pouco na unidade, agora presta bem atenção nisso que eu vou te falar. A Dex humana vem uma ampola de 2 ml. 2, só 2. E ela é 5 vezes mais diluída do que a veterinária. A veterinária vem 10 ml e 5 vezes mais concentrada. Então, se você fizer a conta de quantos reais por quilo você vai aplicar, a Dex veterinária ela é mais barata. Mas, ao invés de você pagar R$ 900, você vai pagar quanto na Dex humana? Você lembra quando você pagou? Alguma coisa do tipo R$ 10? Foi 5 frasquinhos, foram 85. 80, R$ 20 uma ampolinha, né? Então, 20 contra 900. Mas esses 20 você pagou mais caro. E aí a dose em ml fica 5 vezes maior, o que, por um lado, até é legal. Até é legal. Porque muitas vezes, quando a gente faz o cálculo em ml, dá 0,0 alguma coisa, ml. E no canhão da seringa de 1 ml, cabe 0,06 ml. E às vezes a nossa conta fica menor em volume do que caberia dentro do canhão. Ele nem vai para a seringa. Então, a dose é tão pequenininha que, às vezes, quando você vai injetar no paciente, ela fica dentro da própria seringa e não faz o efeito. Ou, às vezes, você esquece desse 0,06 e você puxa até o 0,06 da seringa e você acaba puxando 0,12, o dobro da dose, né?
Então, às vezes, você faz uma dose muito potente, muito alta, e às vezes não faz efeito nenhum, porque fica dentro da seringa. Neste ponto, a Dex humana é mais legal, porque ela é 5 vezes maior o volume. Mas eu compraria a Dex veterinária mesmo. Mas tanto faz, tanto faz. E agora vem o grande segredo da MPA em gatos. Se você for lá na bula, ele vai falar, a bula vai te dizer que a dose em gatos vai variar de 3 a 9 microgramas por quilo. 9 microgramas por quilo não ceda gato, não ceda. O gato ele vai ficar bem tranquilizado, muito pouco sedado. A tendência é você ter muita dificuldade para, por exemplo, fazer um acesso venoso. Então, eu sugiro você dobrar essa dose máxima e fazer do tipo 20 microgramas por quilo. Eu já fiz 40 microgramas por quilo em gato bravo, para derrubar o gato bravo. O que acontece quando você faz uma dose muito alta? Aumenta as chances de efeito colateral. Qual o maior efeito colateral da dexmedetomidina e de qualquer alfa-2 agonista, né? Quando eu falo da dex, eu estou falando da xilazina também. Vasoconstrição periférica, que depois leva como consequência a uma bradicardia. Então, quanto maior a dose, maior a bradicardia. Então, não vai ser incomum, com doses tão altas, você ter um gato com 50 ou 60 batimentos por minuto. E aí, não tem o que fazer. Agora, se você tiver que fazer uma dose alta com a xilazina, né, que é uma dexmedetomidina piorada, a xilazina tem ainda uma facilidade enorme de fazer arritmia cardíaca. Né? Já faz naturalmente com doses baixas. Com doses altas, com certeza você vai ver bloqueio atrioventricular na xilazina também. Bom, para terminar, porque você quer saber uma boa MPA em gatos, né? Então, se você puder, use a dexmedetomidina, 20 microgramas por quilo. Claro que você sempre vai ter que associar a um opioide, e aí fica a seu critério, opioide de escolha. Eu gosto bastante de metadona, gosto bastante de morfina, até pelo fato do vômito, porque o gato ele tem um atraso, né, para eliminar o bolo fecal, o bolo alimentar do estômago. Tem gatos que levam até 11 horas para o que ele comeu sair do estômago. Então, raramente você vai anestesiar um gato de estômago vazio, independente do tempo de jejum, né? Porque esse gato ele pode estar 12 horas de jejum e ainda vai ter coisa no estômago. E o ideal do gato é ter pouco ou nenhum jejum, por causa do peso dele, né? Hoje a indicação é de não fazer jejum alimentar para animais abaixo de 3 quilos. Então, boa parte dos gatos nem faria jejum. Então, a morfina é legal nesse ponto, só que a dose da morfina em gatos também é 10 vezes mais baixa do que a dose de morfina em cachorro. Então, a dose fica tão pequena que eu acabo não usando morfina por causa disso. Mas é legal. A dexmedetomidina, ela pode levar a vômito. A xilazina com certeza leva, né? É um efeito colateral clássico, mas a dexmedetomidina, por ser uma xilazina melhorada, esses efeitos colaterais aparecem menos. Então, de repente, dexmedetomidina e metadona seria uma boa MPA. Se o gato for muito bravo, gato de rua, pego numa gatoeira, por uma ONG que vai levar para você castrar, esse gato te ataca na gaiola, né? Você não consegue nem chegar perto, e aí o que você vai fazer?
Nessa hora é que eu faço 40 microgramas de dexmedetomidina, sem medo de ser feliz. Mas eu posso fazer, por exemplo, 20 e associar a cetamina. Nestas horas que a tal da anestesia dissociativa deve ser usada, né? É um fármaco que pode ser é um anestésico que pode ser feito por qualquer via, de via oral a subcutâneo, tipo via onde pegar, pegou, né? Porque o gato está muito arisco. Aí você dissocia ele, depois que você dissocia, aí faz acesso venoso, acaba de induzir, de preferência com propofol, porque o propofol gera inconsciência, ele tira da dissociação, faz inconsciência, vira uma anestesia de qualidade, né? Trabalha com analgesia e pronto. Aí é só alegria. Então, de cara, eu pensaria, por exemplo, dexmedetomidina mais metadona, dexmedetomidina mais tramadol mais cetamina. A Dex, ela permanece sempre 20 microgramas, assim, para um gato intermediário, mesmo associando com opioide. Você vai aprender, né, com o passar do tempo, que todos os fármacos você pode brincar com doses. Então, quanto maior a dose, maior o efeito. E também o efeito colateral, né? Então, com um pouquinho de prática, você vai olhar para a cara do gato, que é assim que eu faço, né? Eu olho para a cara do gato e falo, esse gato vai cair com 10, esse vai cair com 20. Então, de um modo geral, na minha média, eu já vou puxando 20. 20 num gato médio, né? Levemente estressado, porque está na clínica, mas não é um gato bravo, né? Não é um gato feral. Então, 20. Um gato muito manso, um persazinho que já está ronronando para você. Não é muito comum, né? Gato ronronar na clínica. Mas, enfim, se ele for muito, muito, muito bonzinho, aí 10. Agora, se é um gato que está internado e já tem acesso venoso, aí muda tudo. Aí muda tudo. Porque a dexmedetomidina intravenosa, a gente consegue fazer de meio a 1 micrograma e ter um efeito muito bom. Muito bom. Mas a maioria das vezes o gato vai para uma cirurgia, tipo castração, e aí não tem acesso venoso, aí faz muscular mesmo. Certo. Vou tentar, professor, com essa dose. Eu estava usando uma dose até mais baixa, eu estava usando entre 10 microgramas quilo, e não caía de jeito nenhum. E eu queria também falar com o senhor, o repique. Quantas vezes eu posso tentar o repique, assim, por exemplo, eu tentei 10, não caiu. Eu posso estar tentando 10 de novo e depois eu paro, ou eu posso tentar mais uma terceira vez, por exemplo, mesmo esperando os tempos, os 15, 20 minutos para fazer efeito e ele não cai? Pode. Olha só. Eu vou dar um exemplo de um cachorro que apareceu esse tempo aí para trás. Era um Akita, se não me engano. Akita ou Husky, eu não lembro. Mas era muito bravo, muito bravo. Muito, muito bravo. Nem o dono chegava perto. E já tinha histórico de tentar fazer algumas coisas nesse cachorro e não consegui. E esse cachorro, ele estava indo para a clínica para algum exame de imagem, se não me engano. Acho que ia fazer ultrassom e raio-x. E em cachorro, o cachorro médio, eu faço 5 microgramas. E esse cachorro eu fiz 10. E eu fiz 10 e não fez a menor diferença. Não fez a menor diferença. Aí, qual a velocidade que eu esperaria de uma DEX fazer efeito? Normalmente por volta de 5 minutos. Às vezes até menos. Às vezes em 4 minutos ele já faz decúbito lateral. Então eu enrolei uns 15, 20 minutos mais ou menos. Não fez a menor diferença, eu repeti a dose.
fiz ela de novo. Então, no gato você vai fazer isso, né? Por exemplo, você fez 10 e não funcionou, vai passar 5, 10 minutos, você pode fazer mais 10, não tem o menor problema. Como ela vai durar 50 minutos, de 50 minutos a 1 hora, quando você faz um repique ainda sob efeito dela, você só está somando, né? Então, se eu fiz 5 e agora eu vou fazer mais 2, está valendo 7. Então, você fez 10 e não funcionou, pode fazer mais 10. Você fez 20 e não funcionou, mas vai funcionar com 20. Não funcionou, faz mais 10, faz mais 20. Pode fazer, sem medo de ser feliz. E depois de 50 minutos, 1 hora, ela começa a metabolizar e eliminar, né? E aí logo, logo começa a acordar. Tudo bem, vou fazer esse teste. Obrigada, viu, professor? Doses novas, eu vi no chat aqui, né? Não era para usar o chat, né? Era para abrir o vídeo aqui, bater papo comigo. Senão eu fico muito no monólogo aqui. Para ficar no Eu vou monólogo, eu assustar gravo. o senhor, professor, se eu abrir o vídeo. Olha aqui, novas doses do Fiuk. Mudou um pouquinho. Por isso, por essas e outras, eu vou regravar o curso, né? Já com as novas doses e com as novas etapas da anestesia que eu estou usando, já com uma larga experiência, tá? Essas novas etapas da anestesia, eu acho que já deve ter uns 6 meses, mais ou menos, alguma coisa assim. Não mais do que 1 ano. Então, assim, já estou com bastante experiência, já dá para dar uma aula bem legal para vocês do que funciona e não funciona, tipo dexmedetomidina em gato, né? Então, o que nós percebemos no Fiuk? O que é o Fiuk, para quem não conhece? É uma associação de fentanil, lidocaína e cetamina em infusão contínua intravenosa, fazendo uma analgesia de altíssima qualidade transoperatória. Fentanil não mudou dose nenhuma, continua com a mesma dose. Precisa de bolos para entrar na janela terapêutica. O bolos de 4 a 8 microgramas quilo. Quanto maior a dose do fentanil no bolos, menor o requerimento dos fármacos de manutenção, seja propofol ou seja isoflurano. O bolos do fentanil deve ser feito em 3 minutos, no curso está 4, né? Agora baixou para 3, pode fazer em 3 minutos. Você põe na janela terapêutica. A lidocaína também precisa de bolos, 2 miligramas por quilo. Costumo fazer em cães e gatos, 2 miligramas por quilo, sem o menor problema, né? A dose tóxica do gato é a partir de 8 miligramas por quilo. Então, o bolos inicial você pode fazer tranquilamente igual cachorro e gato. Bom, e a manutenção? Olha só, por que mudou? Por que mudou? Ali a gente usava 1 miligrama quilo-hora. E agora a gente está usando, no mínimo, 3 miligramas quilo-hora. E, no máximo, 8 miligramas quilo-hora. Mas qual foi o objetivo para a gente subir a dose da lidocaína? Porque a gente está usando muito dexmedetomidina, muito, tipo, mais da metade dos nossos pacientes de rotina usam dexmedetomidina, que vai fazer vasoconstrição, e essa vasoconstrição vai atuar na musculatura cardíaca, fazendo uma bradicardia. A lidocaína, ela atua imediatamente antes do receptor cardíaco,
anulando um pouco esta bradicardia da dexmedetomidina. Então, enquanto muita gente faz dexmedetomidina e vê frequência cardíaca de 25, 30, 35 batimentos por minuto, as minhas anestesias, a frequência cardíaca fica aí 60, 80, 90 batimentos por minuto. Por quê? Por causa da dose mais alta da lidocaína. Só que essa dose alta da lidocaína não pode ser usada em gatos. Ponto final. Então, infusão em gatos, 1 a 2 miligramas quilo hora. E ponto final. Mas em cachorro, você pode ir até 8 miligramas quilo hora. E a acetamina? A acetamina, que a gente usava 0,6 miligramas quilo hora, fazia o bolos e depois infusão de 0,6. Presta atenção agora. Agora a gente descobriu, né, que a acetamina atinge concentração plasmática cerebral em 1 minuto e meio. Então, não precisa mais de bolos de acetamina para você colocar a infusão dentro da janela terapêutica. Você pode só começar a infundir a acetamina. Outra coisa importante, a gente achava, por isso, olha, guarde essa frase que eu não sei de quem é. Hoje, a informação é errada, amanhã é uma bandeira levantada, ou alguma coisa assim. Essa frase é muito legal na anestesia, né? Porque hoje eu mando fazer uma coisa, daqui 2 anos é errado fazer, né? É muito legal isso. Legal, é bom e é ruim, né? Se vocês se mantiverem atualizados, é legal, porque vocês passam na frente de todo mundo. É ruim porque muda muito, né? Então, quando eu falo assim, a gente achava, a gente via, porque foram aparecendo novos trabalhos, né? E foram mentindo ou desmentindo algumas coisas. E você tem que ficar muito esperto com isso também, porque às vezes você tem uma tendência de achar que você faz o meu curso de final de semana e depois sai metendo a boca no seu anestesista. Ele faz ao contrário. Ó. Não é que ele faz. As coisas mudam tanto que a gente tem que ficar o tempo inteiro se atualizando. E eu, então, que eu não posso perder um curso, não posso perder um congresso, não posso perder nada, porque eu perco uma coisa aqui, sai uma novidade ali, eu fico para trás, como é que eu passo para vocês depois? Eu sou o pior de todos, eu estou lá no topo de passar a informação para vocês. Então, cuidado com isso também, né? Quando a gente passa esse tipo de informação, são informações muito recentes. Talvez a grande maioria das pessoas que até anestesiam ainda não tem essa informação. Então, olha só, 0,6 miligrama quilo hora de cetamina era dose analgésica da cetamina, 0,6. Bom, agora a gente descobriu que ela não é dose analgésica. Ela faz o efeito analgésico mais ou menos. Ela faz um efeito anti-hiperálgico. Que porra é essa? O opioide, quando você faz mau uso dele, usa um opioide mais potente do que deveria, ou uma dose muito mais alta do que deveria, né? Naquela ânsia de tirar a dor do paciente, você calcula mais, do tipo, vou matar o pardal com tiro de canhão mesmo, né? Você mata o pardal, derruba o muro da frente, destrói o carro, sabe? Então, pardal você mata com espingardinha de chumbo. Então, dorzinha você mata com dose baixa de tramadol, por exemplo. Tá? Dor transoperatória você mata com fentanil ou remifentanil. Ponto final. Quando você erra a dose do opioide para mais,
você, ao invés de fazer analgesia no seu paciente, você faz hiperalgesia. Ele fica com mais dor. Isso não é tão incomum, às vezes, o paciente sair da castração, que você fez todos os opioides possíveis e imaginários, né? Aparentemente, você fez uma boa analgesia, mas ele acorda gritando de dor, né? Você provocou uma hiperalgesia. E o Maroptan e a acetamina são anti-hiperálgicos. Então, é legal você usar o Maroptan e é legal você usar a acetamina nessa dose para, caso aconteça a hiperalgesia, você combater com essa dose de acetamina. Mas a acetamina na infusão transoperatória, a gente quer, na verdade, é que ela seja analgésica e não anti-hiperálgica, que a gente só vai perceber isso depois que acabar a cirurgia. Então, para a gente manter a dose analgésica, então você esquece essa dose de 0,6 e passa para a dose de 1,8 miligrama quilo hora. Rapaz, levei 3 horas para explicar um negócio que era tão simples, né? Mas é isso aí. Estou aberto a mais perguntas. Fiquem à vontade. Professor, outra dúvida minha. Eu adquiri tem mais ou menos uns 5 Alguém meses. aí está anestesiando com as informações do curso? Quer falar para mim se está dando certo, se está dando errado, se não está ficando igual a minha, para eu tentar dar uma ajustada aqui? Se quiser só falar bem, pode falar bem também, mas é mais comum, às vezes, não ficar igual, né? Aí precisa dar uma ajustadinha. Vocês podem ficar à vontade para as suas anestesias de rotina aí, ou dúvidas de protocolo. Vamos lá. Microfone quebrado, blá, 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 blá. Queria umas dicas de como usar o fentanil durante cirurgia sem ter bomba, por causa da hipotensão. Bom, vamos lá. Eu vou te dar uma boa notícia. O fentanil raramente vai fazer hipotensão. Raramente. O que o fentanil vai fazer com mais frequência, o lado negro do fentanil, né? Nós estamos falando de efeito colateral. O que o fentanil vai fazer de ruim é depressão respiratória. Então, pode acontecer do seu paciente desenvolver apneia por causa do fentanil. Tanto que, se você ler a bula do fentanil, ou se você ler na literatura, eles vão falar assim: só use fentanil em paciente intubado e sob ventilação mecânica. Por quê? Porque tem chance dele fazer apneia. Sempre? Não. Quase sempre? Não. De vez em quando? Não. Quase nunca? Quase nunca. Mas que eu não faria num paciente não intubado, eu não faria. Porque vai que faz apneia, né? Assim como o Propofol faz apneia na indução. Só que o Propofol, você já está fazendo o Propofol para 2 segundos depois você já intubar e já ligar no oxigênio, né? E outra, o Propofol só dura 1 minuto e meio. Por mais que ele faça apneia, daqui a 1 minuto e meio ele já está respirando de novo. Agora, o fentanil dura 20 minutos, né? Você vai ter que manter o paciente ventilado por 20 minutos. Então, olha aqui. A dica é o seguinte: se você, para que serve uma bomba de infusão? Além de você ficar R$ 4.000 mais pobre. A bomba de infusão serve
para... Olha só, vou dar um exemplo de uma dipirona. Você está com uma febrinha chata, uma dorzinha chata, e você está tomando dipirona de 8 em 8 horas. Por que você toma de 8 em 8 horas? Porque depois de 8 horas acaba o efeito dela. Então, para você manter o tempo todo o efeito, você toma de 8 em 8 horas. Quando a gente faz infusão de analgésicos, na verdade, eu achei uma dosezinha da dipirona que, ao invés de eu ficar fazendo uma dose alta de 8 em 8 horas, né, e aí ter metabolização, excreção, blá, 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 eu faço uma dose baixinha o tempo inteiro e a dipirona ela fica o tempo todo fazendo efeito. Então, você não corre o risco de passar de 8, 9 horas, esqueceu, ou ter que tomar de madrugada, e aí ela abaixa da janela terapêutica e você volta a ter febre e volta a ter dor. E também não corre o risco de, sei lá, você tinha que tomar a 1 da manhã, mas você vai dormir às 11 da noite, você já toma a dose de novo, às vezes pode dar algum efeito colateral, né? Agora, o fentanil, assim como a dipirona, pode ser feito em bolos a cada 20 minutos. Então, cronometra, porque você vai estar fazendo outras coisas, né? Você vai estar, por exemplo, castando. Então, olha, agora, 21h43, fentanil na veia, bolos em 3 minutos. Pá! Então, eu sei que mais 20, então 22 horas e 3 minutos, qualquer coisa, bota um alarmezinho no celular, daqui 20 minutos, bolos de novo, até acabar a cirurgia. Dá para usar tranquilamente. Uma coisa que a molecada não entendeu ainda, e a velharada nasceu sabendo, né? É que há 20 ou 30 anos atrás não tinha bomba, não tinha monitor, não tinha nada. A gente anestesiava com plano de Guedel e estetoscópio. E era assim que era. Então, hoje, né? Ah, e sem bomba não dá para fazer. Vixe, a gente fez tudo sem bomba, né? A gente fazia ativa sem bomba, fazia propofol de infusão sem bomba, contando gotinha. Cada 20 gotas dá 1 ml. Tinha que ficar 10 horas montando o sorinho lá. Mas tudo a gente fez sem equipamento. Então, dá para fazer sem equipamento. Não é que, não tenho bomba, não consigo anestesiar. Não existe isso. Não tenho ventilador, não posso anestesiar. Não existe isso, né? Hoje, a grande maioria das anestesias é feita sem ventilação, né? Isso é uma próxima etapa da revolução da anestesia, vai ser ventilação mecânica, né? Então, olha só, vocês estão aqui comigo em 2023, né? Daqui 5 anos, é capaz de alguém falar assim, igual agora, não tenho bomba, não posso fazer fentanil? Pode. Alguém vai falar assim daqui 5 anos, não tenho ventilador, eu posso anestesiar? Aí você vai falar assim, nossa, como assim vai anestesiar sem ventilador? E aí eu vou estar lá com 70 anos, eu vou falar assim, gente, eu anestesiava sem ventilador, né? Então dá para fazer sem, dá para fazer. Então é assim que as coisas funcionam, dá para fazer sem fentanil, sem bomba, tá bom? Ah, pode fazer o fentanil intramuscular? Sim, fentanil pode ser feito de qualquer jeito. Mas olha só, por que a gente não faz o fentanil na MPA, então, junto com a Cepran ou junto com a Dex? Porque só dura 20 minutos. Então você faz muscular, daí até fazer efeito, até pegar veia, até fazer propofol, até entubar, acabou o efeito do fentanil, né? Mas se for um bolo só, pode fazer muscular e pronto, vai durar os mesmos 20 minutos. Ele é recomendado intravenoso porque você faz o propofol, faz o fentanil, né? Ele fica com uma analgesia 100 vezes maior que a morfina e nesse exato momento você já começa a operar. O intramuscular a gente sempre tem que esperar lá 5, 10 minutos para fazer efeito. E o fentanil na veia a gente já sabe que é na hora. Então ele é mais prático na veia. Protocolo para cesariana.
Houve uma pequena invasão aqui no meu recinto. Olha aqui. Deixa eu ficar grandão. Eu já vi você no YouTube falando de cesárea usando o Propofol. A pergunta é, faz bolos e Propofol contínuo? Nesse caso, faz uma MPA antes ou só Propofol, bolos e contínuo? Ah, cesariana. Cesariana, eu acho que é a anestesia que eu mais gosto de fazer. Acho que ela só perde para cirurgia torácica, que é mais legal ainda de fazer. Olha só. Cesariana. Tudo o que você fizer na mãe vai para o feto. E vai para o feto rápido. Ele ultrapassa a barreira transplacentária algo em torno de 8 minutos. E aí você anestesia o feto. O feto não tem fígado formado, não tem rim formado, e o pulmão dele nunca foi usado, ainda está cheio de líquido, né? Então, na verdade, você está anestesiando um paciente de altíssimo risco, mas você nem está lembrando disso. Você está lembrando só que você tem que anestesiar a mãe. Então, vamos lá. O que eu fazia até outro dia atrás? A gente fazia tramadol de MPA, não precisa nem anotar isso aí, tá? Porque não é mais assim. Fazia tramadol de MPA, induzia com propofol e cetamina, ketofol, e mantia no sevoflurano. Bom, as coisas foram evoluindo, né? E a gente descobriu que os cachorrinhos e os gatinhos nasciam com efeito do tramadol, já fazendo náusea, né? E a gente se perguntava para que o coitado do filhote tem que nascer com opioide, né? Não está com dor, não está com nada, né? A gente tirou o tramadol. Manteve propofol, cetamina e sevoflurano. Depois a gente descobriu, por isso que eu falo, né? Uma hora a gente está defendendo, outra hora a gente está massacrando, uma hora pode, uma hora não pode. Mente aberta na anestesia. A gente descobriu, né, com alguns trabalhos científicos bem legais, que eles contabilizavam a sobrevida dos filhotes até esses cachorrinhos, era só cachorro, tá? Não foi gato, não. Esses cachorrinhos atingirem 30 dias de vida. E eles relacionavam a morte dos filhotes a até 30 dias de vida, né? Não só aquela morte imediata ali de horas após a cesariana, né? Mas até 30 dias de vida, mais focado até 7 dias de vida, com o protocolo anestésico. E aí descobriu-se que quando se usava cetamina, aumentava a taxa de mortalidade. Então, a cetamina saiu do protocolo, ficou só o propofol. Depois, fizeram um estudo de isoflurano versus sevoflurano, e o isoflurano era melhor do que o sevoflurano, também relacionado à sobrevida. Saiu o sevoflurano, entrou o isoflurano. E mais recentemente, a gente também percebeu que se a cesariana fosse feita em até 30 minutos, era mais legal você fazer isoflurano, e se a anestesia ultrapassar 30 minutos, é mais legal você fazer infusão contínua de propofol. Então, TIVA acima de 30 minutos, PIVA abaixo de 30 minutos. E aí, no meio de todo esse estudo, chegou a dexmedetomidina.
Então, vamos lá. Você não tem dexmedetomidina hoje. Então, você vai induzir exclusivamente com o Propofol. Exclusivamente com o Propofol. Então, você vai pegar o seu paciente, vai fazer a tricotomia, vai fazer o acesso venoso sem MPA nenhuma e vai fazer o Propofol em 2 minutos. Atingiu o efeito, intubou, operou e tira tudo em até 8 minutos. Mantém com ISO ou mantém com o Propofol? Tanto faz. Você tem que tirar rápido. Então, colocou em plano, o cirurgião já abre a barriga, já vai estar com a trico, já vai estar com a antisepsia, tudo antes, porque só tem 8 minutos. Abre a barriga, linha alba é fácil de achar, o útero é fácil de expor, né? Abre o útero, tira o feto e dá para alguém. Não vai querer tirar a placenta, não vai querer fazer nada, porque você tem que tirar o último feto em 8 minutos. Minha experiência, até 8 minutos de teoria, tá? Minha experiência, até 14 minutos cravado no cronômetro, eles nascem acordados. O ideal é 12, mas até 14 nasce acordado. Passou disso, vocês já devem ter experiência dos bichos nascer tudo anestesiado, né? Tirou o último feto, vira anestesia normal. Por exemplo, pode fazer um bolo de fentanil e desce um Filk. Ou o que eu faria hoje, né? Hoje eu não uso mais o fentanil, eu uso o remifentanil. Então, vamos lá. Você tem dexmedetomidina e você tem remifentanil, então, o que seria o protocolo ideal hoje? Hoje, daqui 5 anos, não vai mais ser isso de novo. Mas hoje, o protocolo ideal é qual? Acesso venoso com o seu paciente acordado. Acesso venoso. Fica mais difícil em gato. Paciência. Se não der certo, não tem o que fazer, né? Mesmo cachorro. O cachorro que é muito bravo, não tem o que fazer. Mas, se for possível, acesso venoso. E aí você vai usar de 0,5 a 1 micrograma de dexmedetomidina na veia. A dose é absurdamente baixa, do tipo 0,01 ml. Nada. E esse nada você tem que aplicar em 6 minutos. Então, obviamente, que essa micro dose em ml, você vai ter que diluir numa seringa grande com soro fisiológico para você fazer em 6 minutos. Ó, eu vou pintar o ambiente ideal, tá bom? Daí você vai falar, eu não tenho bomba, Renato. Tudo bem, faz a Dex em 6 minutos. Completa com 6 ml de soro fisiológico, numa seringa de 10, por exemplo, 6 ml. Por que 6? 1 ml por minuto, fica até fácil de fazer. Faz no dedão. A vida inteira eu fiz no dedão. Hoje eu não faço mais. O que eu faço? Eu puxo essa seringa, boto numa bomba e falo assim, bomba, injeta esses 6 ml em 6 minutos. Ou o 0,0000 nada, injeta em 6 minutos. E a bomba começa a infundir, né? Por que eu faço com a bomba? Porque eu tenho que fazer mais uma coisa ao mesmo tempo. E quem é homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Mulher até consegue, homem não. Então, eu começo a infundir a Dex. No terceiro minuto, eu começo a fazer a infusão com Propofol. E aí eu começo a fazer a infusão com Propofol em 2 minutos, numa outra bomba. Para eu poder, a qualquer momento, já que ele perdeu o reflexo, eu intubo. Beleza? Detalhe. Hoje em dia, eu não preciso esperar tirar o último feto para começar a descer um fentanil. O que eu faço hoje? Olha só. Aquela Dex que eu fiz na MPA,
intravenosa, ela produz vasoconstrição. Essa vasoconstrição, que vai ocorrer também no útero, vai dificultar a passagem do anestésico para dentro do útero. Então, aqueles 8 minutos, eles viram 20. Você pode operar com mais calma. E a analgesia, que você só podia começar depois que saía o último feto, agora a gente tem o remifentanil. O remifentanil não ultrapassa a barreira transplacentária e não precisa de bolos. Então, que hora que a gente começa a fazer a infusão do remifentanil? Assim que faz o acesso venoso. Faz o acesso venoso, já começa a descer o remi. Aí você pega, faz a DEX em 6 minutos, no terceiro minuto faz o Propofol. O Propofol vai acabar antes do que a DEX, né? O Propofol em 2, a DEX em 6. Então, quando o Propofol acabar, ainda tem mais 1 minuto de DEX. Vira a mãe, abre, opera, tem 20 minutos, dá para fazer com muito mais calma. E é assim que eu faço a minha cesariana hoje. Tirou o último feto, aí eu começo a infundir todo o resto. A dexmedetomidina, o remifentanil já está infundindo, então não preciso, né? Já está indo. A lido e a queta. Aí eu faço tudo. Na minha rotina, a maioria dos veterinários não opera em menos de 30 minutos. Não faz cesariana em menos de 30 minutos. Então, eu já faço TIVA de cara, tá? Eu não tenho na minha rotina veterinários cirurgiões muito rápidos. Antigamente, como eu anestesiava mais, porque eu só fazia anestesia, não dava curso, não fazia nada, então eu anestesiava para muito cirurgião profissional, que fazia cesariana em 15 minutos, né? Do corte do bisturi ao último ponto. Hoje, eu anestesio a grande maioria das vezes para veterinários clínicos, né? Então, como as cirurgias levam mais de 30 minutos, o ideal é ativa. Então, eu não faço inalatória, faço manutenção com Propofol. E é assim que eu anestesio hoje. Tenho problemas com cães obesos. Qual o melhor protocolo? E a maioria dos obesos ainda são braquicefálicos. O braquicefálico, ele tem uma tendência à obesidade mesmo, né? Então, vamos pegar o mais clássico dele, o bulldog inglês, porque se você souber anestesiar bulldog inglês, você anestesia qualquer coisa. O bulldog inglês, ele vai chegar na sua clínica com 35, 45 quilos, né, de peso vivo. Mas você vai ter que ter um olhar clínico bem legal, porque você vai ter que anestesiar o peso ideal. Sempre o peso ideal. Vamos falar da cesariana? Quanto pesa essa cachorra? 14 quilos. E se ela não tivesse grávida? Essa pergunta você se faz e aí você vai chutar o peso dela. Bom, 14 com esse barrigão, então acho que ela pesaria 10. Você vai anestesiar para 10. Um pincher desse tamanho, com tumor de mama desse tamanho. O pincher pesa 2 quilos. Qual é o peso do pincher? Você tem que tirar o tumor fora. Então, esse pincher, ele não pesa 2 quilos, ele pesa 1.700, 1.500, 1.200, sei lá, né? Enfim, peso ideal, peso magro. Então, você vai olhar para aquele bulldog inglês de 45 quilos e você vai falar assim, esse bulldog tem 25 quilos, o resto é gordura. E você vai anestesiar para 25 quilos. Gatão castrado com
com 9 quilos. Não, não é um Maine Coon, é um vira-lata, normal, gato padrãozão, brasileiro aí, pelo curto. 9 quilos. Você vai olhar para o gato e vai falar assim, gato, você pesa no máximo 4 quilos. Até chutar uns 3,5. E aí você anestesia para 3,5. Agora vamos lá. O que acontece com o obeso? O obeso tem a gordura e o anestésico se liga à gordura. Então, primeiro, você vai estar usando uma dose baixa. Segundo, o anestésico se liga à gordura. A gordura ela libera, mas ela demora para liberar. Então, ao invés da dexmedetomidina fazer efeito em 4, 5 minutos, ela vai fazer efeito em 30. O que você não pode fazer é perder a paciência. Ó, não está funcionando e eu fiz metade da dose, então vou lá e vou fazer o repique. Então, é isso que não pode, porque daqui a pouco você tem uma dose muito alta de anestésico dentro do seu paciente, e aí pode aparecer efeitos indesejáveis, e o mais chato deles é depressão respiratória, porque a gente está falando de braquicefálico também, né? Não se esqueça que é o bulldog inglês. Então, quando você começa a anestesiar o braquicefálico, você começa a fazer miorrelaxamento. E a língua é um músculo. E o formato da laringe, né, muitas vezes com eversão de laringe, prolongamento de palato, né, estenose nasal, ele já tem um monte de complicação que acordado ele já tem dificuldade respiratória. E imagina quando você faz depressão respiratória por causa dos anestésicos, né? Então você tem que fazer uma intubação muito rápida e bem feita. Não é esse negócio de ficar tentando entubar, não. O que você pode fazer para prevenir uma apneia muito prolongada num braquicefálico tipo bulldog inglês? Você pode pré-oxigenar o seu paciente. Tem 2 jeitos de você pré-oxigenar o seu paciente. Você pode pegar uma máscara e colocar no focinho, se é que tem focinho, bulldog inglês, né? E colocar lá 3, 4 litros de oxigênio por minuto e deixar esse paciente pré-oxigenando entre 5, 10 e 15 minutos. Esta pré-oxigenação vai te garantir uma apneia de até 5 minutos sem desespero. Seja na hora do propofol, seja na hora do fentanil, seja na hora do remifentanil. A outra forma é, se o paciente for um paciente cooperativo, estiver bem sedado, você pode botar aquelas cânulas nasais também, né? Eu vejo cachorro aceitar com uma certa relutância e gatos normalmente não aceitarem, mas é uma possibilidade também a cânula nasal. Se o cachorro estiver bem sedado e o gato estiver dormindo legal mesmo, tipo um quetapum da vida, você consegue. Senão eles não deixam, né? Não é uma situação legal, eles costumam espirrar bastante quando a gente coloca, depois acostuma. Mas a pré-oxigenação é uma saída para pacientes braquicefálicos, principalmente obesos. As perguntas do chat acabaram. Alguém aí tem pergunta da turma do vídeo? Professor, está me ouvindo? Acho que não tá. Peraí. É isso, então? Muito bem. Eu vou abrir aqui para a turma que está ao vivo comigo. Vou abrir a minha agenda aqui. Nós vamos pegar... eu ia pegar a última semana do mês de fevereiro, mas é carnaval, né?
Então, vamos pegar a última semana de fevereiro e a primeira semana de março. Eu estou com a agenda aqui. Então, segunda-feira é dia 27 de fevereiro, terça, 28 de fevereiro, quarta, 1º de março, quinta, 2 de março, sexta, 3 de março. Terça-feira eu dou aula e quarta-feira eu dou aula à noite. Então, eu tenho segunda-feira, quinta-feira e sexta-feira. Vocês agora vão escolher o dia da semana que eu vou jogar lá no grupo para o nosso próximo encontro daqui 30 dias. E aí, a gente já vai estar em plena aula ao vivo, já na quarta aula ao vivo, vocês já vão estar começando a anestesiar, vai ter um monte de dúvidas de rotina. O meu áudio, eu estou vendo aqui, ó, o meu áudio está normal, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Então, beleza. Porque estão comentando no chat que sumiu aqui. Eu só tirei o meu fone porque a bateria estava fraca, mas eu estou aqui, eu troquei aqui, tá? Eu estou com o meu microfone do computador, então eu estou ouvindo vocês. Se alguém não está conseguindo... Ah, você está falando e a gente não está ouvindo. Então o problema é aí no seu aplicativo. O senhor está me Manda ouvindo? por escrito. Alguém está me ouvindo? Acho que... Então tá, vou escrever então. Segunda, quinta ou sexta-feira? Daqui um mês. Qual dia da semana vocês... Ah, RCP, manda bala. Pode perguntar. A Paty está lá escrevendo a pergunta sobre RCP. Vamos ver onde é que está. Sempre é difícil o animal voltar quando para. Tem uma coisa chamada medicina baseada em evidências. Medicina baseada em evidências nos traz números bem interessantes. Então, todo cachorro e gato que para, de todos os pacientes que param, só 50% voltam com uma boa RCP. 50%. Destes que voltam, 40% deles... Então, vamos lá. Tem 100 cachorros. 100 cachorros têm parada cardíaca. Você faz uma massagem cardíaca perfeita. Voltam 50. Os outros 50 vão morrer. Então, quando você me pergunta, é difícil o animal voltar? Então, se metade não volta, eu acho bem difícil, né? É uma margem muito grande de óbito. Aí, esses 50 que ficam, né? 40% deles, ou seja, 20 vão parar uma segunda vez. Então, não é fácil. Se você fizer uma RCP perfeita, você só está fazendo 60% do que o coração faria se ele estivesse funcionando, né? Isso eu estou falando de contração, frequência, volume minuto, débito cardíaco, tudo, tudo, tudo. Então, você não vai fazer... Você massageando não está fazendo as vezes do coração. Você está sendo bem pior do que se o coração estivesse trabalhando.
Então, olha, eu tenho uma teoria, mas a teoria ela é só minha. A maioria das vezes, o seu paciente não teve parada cardíaca. Ele está com uma parada respiratória e uma bradicardia muito acentuada, do tipo 2 ou 3 batimentos por minuto. Esses pacientes, eles respondem muito bem à adrenalina e respondem também razoavelmente bem à atropina. Então, a gente traz esses pacientes achando que a gente fez uma reanimação cardiopulmonar, mas não fez, ele ainda não tinha parado. O paciente que realmente para, aquele paciente que está 100% monitorizado, você está acompanhando, você está vendo que ele vai ter uma parada, e então ele para, esses aí, efetivamente, você só vai trazer 50%. Né? Então, você começa fazendo massagem cardíaca. Se tiver mais alguém na sala que saiba fazer RCP, essa segunda pessoa vai fazer uma ventilação, né? Então, você no coração, uma segunda pessoa no pulmão. Se tiver uma terceira pessoa que entenda de RCP, vai lá puxar a adrenalina, né? Que hoje a gente está fazendo uma ampola para 10 quilos, né? Até outro dia também havia indicação de uma ampola para 5. Agora o guideline sugere uma ampola para 10, ficou até mais fácil de fazer conta. Mas a maioria das vezes a gente não tem uma segunda pessoa que saiba fazer RCP. Você vai acabar fazendo sozinho só massagem cardíaca, e aí as chances de trazer o paciente de volta realmente vão ficando cada vez mais remotas, né? Quando o paciente fibrila, e você só vai saber que ele está fibrilando se você estiver monitorizando esse paciente, aí o ideal é um desfibrilador, que raramente você vai encontrar em alguma clínica veterinária, né? Mas o soco pré-cordial, nesse caso, pode trazer um resultado legal. Eu já fiz de tudo na minha vida, né? 30 anos, já aconteceu de tudo, eu já fiz de tudo, e tudo que eu fiz já vi dar certo, já vi dar errado, né? Já usei desfibrilador, já deu certo desfibrilando, já deu errado, já fiz soco pré-cordial, já deu certo, já deu errado, né? Já fiz uma ampola para 5 quilos, já fiz uma ampola para 10 quilos, dos dois jeitos já vi dar certo, já vi dar errado, né? Já vi dar certo fazendo só compressão cardíaca, já vi dar errado, cada um fazendo uma parte, né? Então, tem um pouquinho de sorte ou azar também nisso tudo. E sempre lembrando de um detalhe, né? Toda vez que você usa um vasoativo, né? Algum fármaco de emergência, o paciente também precisa ser responsivo, né? Não é que toda vez que você fizer adrenalina, ele vai responder a adrenalina e o coração vai voltar a bater. Se fosse assim, ninguém morria nesse mundo. Então, por isso que eu falo que, além da técnica, você também vai precisar contar com a sorte. Então, técnica perfeita vai te salvar melhor do que você não saber fazer. E técnica perfeita ainda vai depender da sorte para esse cachorro responder ao tratamento ali de RCP. Por isso, né, eu concluo dizendo que faça um curso rápido de RCP aí. Eu sempre faço isso. Devo ter no YouTube, devo ter no Instagram. Vira e mexe, eu dou umas palestrinhas disso. E eu sempre falo, volta para a sua clínica amanhã e treina a sua equipe, né? Treina o tosador, treina a recepcionista, treina a faxineira, treina a motorista, treina a sua mãe, treina o vizinho, treina o estagiário, porque para fazer uma boa RCP, boa, você precisa de 5 pessoas. E não vai querer ensinar 5 pessoas na hora que o cachorro está morto na sua frente, né?
Então, na hora que o cachorro morre na sua frente, você só tem que chamar 4 pessoas. 4 pessoas na sua clínica. Chama lá para dentro, todo mundo sabe fazer. Porque fazer 120 compressões por minuto, fazer 10 ventilações por minuto, puxar uma ampola de adrenalina, isso aí, qualquer criança de 7 anos, se você treinar, ela é capaz de fazer, né? Então, não precisa ter 5 veterinários, você precisa ter 5 pessoas treinadas para fazer RCP. É isso. Mais alguma pergunta? Fechamos então por hoje. Obrigado pela presença de quem esteve aí. Mas a parada cardiorrespiratória no felino é pior do que no cão. Não, perguntando se eu concordo, se eu discordo, e eu acho que eu não concordo e eu não discordo. O que eu sei é o seguinte: o gato, você faz massagem só com uma mão. O cachorro, normalmente, você precisa de 2 mãos, né? Mas depende também do porte do paciente. E quando você pega cachorros roliços, tipo bulldog inglês, né? Aí você ainda faz em decúbito dorsal. Os outros, todos em decúbito lateral direito, preferencialmente. E eu acho que quando você faz uma compressão com as 2 mãos e usa o peso do seu ombro para fazer as compressões, né? Eu acho que você cansa menos do que você fazer com uma mão só. Quando eu estou fazendo com uma mão só, vira e mexe, eu tenho que ficar trocando de mão. Por um lado, é bom, porque eu consigo fazer uma compressão por um tempo maior, né? Porque eu levo mais tempo para cansar, porque eu fico trocando a mão. Mas mesmo assim, uma hora cansa. Eu acho que quando a gente começa a ter um certo cansaço físico, né? Uma certa dor muscular, a gente começa a perder o ritmo da compressão. E isso é ruim. Isso é ruim. Tanto que quando você treina uma equipe, você treina essa equipe para trocar o massageador, né? A cada 2 minutos. Não sei se é pior ou se não é pior, não. Acho que cada um com os seus perrengues. De repente você perdeu mais gato do que cachorro, você está com essa ideia na cabeça, né? Eu acho que estatisticamente, pelo menos eu nunca li nada. De repente aparece alguma coisa aí nos próximos 5 anos. Ah, gato a gente recupera 70 e cachorro 40, sei lá, alguma coisa assim. A gente nunca sabe o que vai aparecer lá no futuro. Feito por hoje, então? Daqui 30 dias a gente se encontra de novo. Quem quiser, quem não está na turma 4, e quer migrar para a turma 4, para poder participar das aulas ao vivo e também vir aqui para a aula prática presencial. Também depende da turma que você está, não tem acesso à aula aditiva com o professor Ricardo Villani, que é o cara que desenvolveu a técnica no Brasil. E a aula de infusão de analgésico com o professor Rodrigo Mencalha, por um acaso o livro dele está aqui na minha mão. Para mim, não tem igual o melhor livro de controle da dor do Brasil, escrito pelo professor Rodrigo Mencalha, e vocês têm de graça sim, né? De bônus, professor Rodrigo Mencalha dando uma aula de controle de dor por infusão, tipo
Milk, Filk, Remy, Fentanil, etc. Então, se você não tem acesso a essas aulas, porque você está em turmas anteriores, para qualquer caso, você me chama lá no WhatsApp. Ah, eu não tenho o seu número. Tem sim, você não está no grupo? Eu estou lá no grupo, sou eu que fico dando recado. Aquele WhatsApp é meu mesmo. Clica lá e me chama, Renato. Me explica como é que eu faço para participar da turma 4 do Anestesia Descomplicada 2.0. Por que 2.0? Porque a gente vai regravar ele todo, tá bom? Aí você passa para a turma nova e acessa todo esse conteúdo aí. Se isso não bastasse, não está aqui na minha mão agora, mas também tem 1 ano da assinatura da revista Nosso Clínico para essa última turma, e acesso aos melhores amigos, que são as minhas anestesias do dia a dia que eu posto lá no Instagram. Só para assinantes, vocês vão ter 3 meses de assinatura grátis. Fechamos por hoje? Então, é isso. Qualquer coisa você me chama lá no WhatsApp. Esta aula ela já vai ser colocada já lá para acesso dentro do curso para todas as turmas, tá bom? Todas as turmas vão ter acesso a essa aula aqui. Eu não costumava gravar, mas agora eu vou gravar algumas delas. Então, se quiser assistir isso aqui de novo para tirar alguma dúvida, vai ficar lá. Tchau, fui. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima. Tchau.